Olá, eu sou Simone Shibashi, editora do suplemento Ideias de Esquerda, do Esquerda Diário, do campus virtual Ideias de Esquerda, e aqui hoje eu tenho o prazer de estar com uma pessoa muito querida, uma referência muito importante para a gente, que é a professora Virginia Fontes, historiadora, professora da pós-graduação em História da UF e da Escola Nacional Florestan Fernandes, MST. Além disso, ela integra o UNIEP, Max, UF, também é coordenadora do GTO, Grupo de Trabalho e Orientação, cujo link a gente vai deixar na descrição do vídeo, mas é www.grupodetrabalhoorientação.com.br, onde ali ela publica vários estudos, pesquisas e artigos que vem fazendo aí um esforço muito importante para a gente entender o que está acontecendo um pouco no nosso país. Tudo bom, Virginia? Tudo bem, Simone, é um prazer estar contigo. Você sabe que você é uma querida também. E muito bom estar com vocês, porque é um trabalho que vocês fazem muito, muito importante. Te digo mesmo, viu? A gente está precisando justamente nesse momento de gente com energia, disposição e com essa envergadura também reflexiva para poder aí encarar os desafios que são colocados. Professora, eu vou te perguntar algumas questões aqui. O intuito hoje nosso é debater um pouco o que vem acontecendo no cenário internacional, no cenário nacional também. Então, sem mais delongas, queria te colocar uma primeira questão para ver qual é a sua visão. A gente, partindo aí dos cenários, né, que têm sido abertos pela situação internacional, a gente vê que esse ano de 2020 ele é absolutamente particular. A gente adentrou nele já marcado por uma crise econômica muito importante, né, tendências recessivas internacionais, e que se combinou com a pandemia do coronavírus, né, e também um ano de muitos eventos políticos internacionais e nacionais de grande significação, como é o caso da própria eleição estadunidense que está prevista para ocorrer esse ano. E, de repente, no meio de todo esse cenário tão convulsivo, eis que rompe a luta de classes, né, com as ruas sendo tomadas lá nos Estados Unidos por um potente movimento antirracista contra o assassinato por parte da polícia do George Floyd, né? Então, temas como a questão do racismo, o questionamento sobre a existência e financiamento da polícia tomaram aí o cenário nacional e tiveram impactos também, no cenário internacional, perdão, e tiveram impactos também no Brasil, né? Como que você opina que se dá justamente essa interconexão entre todos esses elementos e, mais concretamente, a entrada em cena desse movimento, com a situação que a gente vive hoje aqui no Brasil? Bom, vamos. É uma questão e tanto. A gente começa pelo cenário, pela situação internacional, que eu venho analisando por um viés que não é muito institucional. É um viés que é mais o que eu chamo da lâmina de fundo, né? do solo no qual o capitalismo se expandiu nos últimos, principalmente nos últimos 50 anos, mas, na verdade, nos últimos 70 anos, que é o crescimento, o solo a partir do qual a gente está hoje ainda, é um solo do crescimento, de uma expansão do capitalismo sem precedentes histórico, expansão que foi feita, foi realizada segundo algumas limitações no pós-Segunda Guerra Mundial. Essas limitações, que principalmente era a existência da União Soviética, cessam de existir, né? A União Soviética implode e, teoricamente, a gente estaria com uma outra configuração geopolítica, mas, de qualquer maneira, isso significou ainda mais expansão do capitalismo, porque todos aqueles países são imediatamente integrados nesse ambiente, da mesma maneira que a China, que ainda é um país sob o controle do Partido Comunista, está integrada no processo produtivo industrial internacional, completamente integrada, e vem formando uma burguesia que, ainda que muito coligada ao Estado, é uma burguesia bastante importante, bastante significativa e muito rica. Então, a gente tem um cenário de expansão do capitalismo sem precedentes, e isso significa duas coisas. Por um lado, um aumento das expropriações massivas das populações, expropriação tanto do campo, né, do povo do campo,
cujas proporções a gente nem sempre dimensiona bem, porque trabalhadores são os trabalhadores urbanos e os dos campos, essa expropriação continua, e ela continua muito violenta, a gente vê no caso brasileiro, assim, ela sempre foi marcada pelo extermínio, mas agora ela é ainda mais violenta em cima de quilombolas, indígenas, assentados, a todos aqueles que reivindicam o acesso à terra, etc. E, na sequência dessas expropriações de terra primárias, a gente tem uma sequência de expropriação de direitos e, portanto, de redução da humanidade, da maior parte da humanidade, a uma condição de trabalhador sem direitos, sem direito associado ao contrato de trabalho. Isso é uma coisa que eu venho analisando nos últimos, 15 anos, 20 anos. E a contraparte disso, uma centralização, uma concentração de capital absolutamente brutal. É óbvio que isso é chão social para crises gigantescas, porque capital produz e promove crises de superacumulação de capital. Então, nós estamos tendo seguidas crises de superacumulação de capital, porém, a saída política para essas crises tem sido ainda destinar mais recursos públicos para o capital. Portanto, estão apagando o incêndio do capital com gasolina e mandando mais recurso para garantir a manutenção dessa dinâmica. Então, nesse cenário, que é um cenário já complexo, lógico, faltaria um pouquinho falar como que foi politicamente possível sustentar isso. E, a meu juízo, foi possível simplesmente esvaziando o teor da democracia, isso internacionalmente, não é nem só no Brasil, esvaziando o teor das democracias das conquistas mais substantivas. Portanto, ela vai se tornando uma espécie de ritual, sobretudo eleitoral, mas sem potência e sem força para enfrentar essas condições. Ao lado disso, para que isso fosse possível, a gente teve um ativismo empresarial das grandes burguesias impressionante, através de malhas de aparelhos privados de hegemonia, que são muito pouco analisados. Normalmente, quem olha para isso olha com um viés de teoria da conspiração, em vez de lembrar que a luta de classes não ocorre exatamente por dentro do cenário institucional. Ela ocorre por inúmeros caminhos, e esse foi um dos caminhos mais importantes dessa luta. Bom, nesse contexto, nós tivemos seguidas crises econômicas, com bilhões fornecidos para o andar de cima, para as grandes burguesias, e o preço cobrado na sequência das grandes massas de trabalhadores. E qual é o preço? Ainda maior redução de direitos, ainda maior esvaziamento da capacidade de enfrentamento democrático, isso quando não, em alguns países, quando as instituições internacionais simplesmente desconsideraram os procedimentos que ainda resta à democracia, como o caso grego, por exemplo. Bom, então, é nesse contexto onde todo mundo sabia que vinha mais uma crise, porque os trilhões de euros, de dólares e de reais encaminhados para essa centralização e concentração, ainda que explorando os trabalhadores de uma maneira brutal, precisaria explorar ainda mais brutalmente para dar conta dessa massa gigantesca de capitais que precisa se reproduzir com uma lucratividade alucinada. Todos esperávamos essa crise. E quando eu digo todos, a grande burguesia também. A imprensa burguesa anuncia a crise econômica há pelo menos 2 anos. E só falta, a única dificuldade que eles tinham para decretar a data, qual seria o disparador. A questão, talvez mais nova atualmente, é que o disparador tenha sido um vírus, tenha sido uma epidemia e depois uma pandemia causada por um vírus que nós sabemos está também coligado
à tragédia ambiental criada por essa expansão capitalista. Então, portanto, as coisas estão muito interligadas. O, a pandemia, o próprio tratamento da pandemia foi muito surpreendente, porque, como ela começou na China, e a China tem 1,2 bilhão de habitantes, era uma questão imperiosa para a China evitar que aquela pandemia, que aquela, na ocasião era uma epidemia, se espalhasse para o resto do país. Então, a China fez alguma coisa que ninguém acreditava que fosse possível, que foi fechar a província de Hubei e a cidade de Wuhan, com a cidade com quase 12 milhões de habitantes, e uma província com 62 milhões de habitantes, e para conter a epidemia, para impedir que a epidemia se alastrasse para o conjunto do território. Lógico que isso envolve logística, envolve capacidade de garantir a sobrevida dessas pessoas em casa, etc., saúde, uma série de questões que nós sabemos agora, mas foi uma solução, é uma solução clássica, não é uma solução nova. A solução do isolamento é uma solução clássica, o que não se conhecia era o isolamento nessas proporções. E isso significou, independentemente do que pensaram os dirigentes chineses nesse processo, isso significou que a vida passou na frente da produção, a vida passou na frente do lucro das empresas, concretamente. E quando a pandemia chega na Europa e depois nas Américas, a gente vê como os governos resistiram brutalmente a fechar. O caso brasileiro é trágico, porque simplesmente se recusou. E até hoje, nem mesmo considera, de fato, haver uma pandemia. Então, a situação do caso, não sei se a gente vai ter tempo de voltar a isso, mas a situação da pandemia do Brasil é dramática, com ordens desencontradas, quando a gente tem estrutura para enfrentar uma pandemia. Teria condições de enfrentar, mas não enfrentamos. Ao contrário, no caso brasileiro, essa pandemia faz um volume de mortes absolutamente desnecessários. Realmente é uma política genocida. Mas, em suma, quer dizer, os outros países resistiram. Então, tem uma coisa que ficou aberta, que eu tenho sempre chamado a atenção, é que, no contexto da pandemia, uma questão se colocou como internacional para as massas trabalhadoras, que é a vida tem de passar na frente do lucro. Isso é muito importante, porque isso é internacional, isso não foi uma coisa organizada, orgânica, mas algo que surgiu como uma exigência mais das populações do que dos governos, que, ao contrário, assim como as burguesias, pressionaram para manter empresas funcionando, para manter trabalho funcionando, transporte funcionando, etc., em todos os países. Isso aí foi assim, os fechamentos mais substantivos só aconteceram, inclusive na França, na Itália, na Espanha, só aconteceram quando a pandemia já estava instalada e com um número tal de mortos que não era possível mais continuar do mesmo jeito. Bom, então, a gente tem processo de pandemia, um vírus não transforma as condições sociais a partir das quais ele se implanta, mas exaspera os problemas, mostra os problemas de maneira exasperada. E o caso dos Estados Unidos, do assassinato de mais um negro pela polícia, foi um estopim tão inesperado quanto o vírus, mas que todo mundo já sabia que estava lá, assim como o vírus, porque também tem pelo menos 10 anos que se debate na área de saúde o risco de transbordamento, que eles chamam, né? De uma espécie para outra, de transbordamento de vírus de espécies animais para espécies humanas, pela expansão essa expansão das expropriações que resulta em uma concentração da produção agropecuária absolutamente exagerada e descabida. Não, o
O que acontece que eu acho que é muito importante nessa luta contra o racismo? Primeiro, eles saíram enfrentando a pandemia, enfrentando tudo. Era um basta total. Era perigoso, era, mas era perigoso também continuar vivendo. Então, eu acho que isso aí foi um alerta para todo mundo. Mas isso não quer dizer que a gente vá estimular que as pessoas vão para a rua durante uma pandemia, porque são os nossos que vão aumentar o risco de contágio, né? Vamos contagiar os nossos. A segunda é que isso mostra que a reconfiguração da classe trabalhadora, exatamente esse aumento dessa massa de trabalhadores sem direitos, carreia para as lutas dos sentimentos mais imediatos. E esses sentimentos são tão importantes quanto os outros. A questão do racismo é uma questão dramática. E no bojo desse processo nos Estados Unidos, uma coisa que foi muito repetida e que eu acho que é muito importante a gente não esquecer é que a política do Obama, que foi levada, por exemplo, do Obama e por outros governos democratas nos Estados Unidos, que foi dar apoio a uma burguesia negra, é absolutamente insuficiente. Salva ou reduz o risco para um grupo pequeno, mas deixa a grande maioria nos cárceres e sendo assassinados pelos policiais regularmente. Quando não são assassinados, são humilhados, são tripudiados, mas, sobretudo, encarcerados, né? Tanto no caso dos Estados Unidos quanto no caso do Brasil. Então, eu considero esse movimento fundamental. Fundamental. São as três. Eu vou falar de 4 grandes lutas, ou 5, que são internacionais por sua própria condição. A primeira é a dos trabalhadores contra o capital. Mas os trabalhadores contra o capital não são mais um exército organizado, eles são massas. Em muitos casos dispersas, subordinadas ao capital, como os trabalhadores de aplicativos, por exemplo. Mas não só, os terceirizados também, ou aqueles que são quaternalizados. A outra é o antirracismo. O antirracismo é uma luta que não se esgota no espaço nacional, porque o racismo é permanentemente reproduzido pela expansão das relações sociais capitalistas. Basta ver o caso dos Estados Unidos e o caso do Brasil, mas é um racismo que vai incidir também sobre os latinos, no caso dos Estados Unidos, ou que vai incidir sobre os muçulmanos, no caso da Europa, etc. Não é a cor da pele conta, que conta mesmo, e a gente tem de brigar e lutar muito para acabar com esse. Mas as cores das peles são muito variadas. Então, portanto, a luta contra o racismo é uma luta de classes. O capital não tem como eliminar o racismo, porque para ele o racismo é conveniente, favorece a subordinação precária de massas maiores de trabalhadores. A terceira luta é feminismo, a mesma questão. Não é solúvel no ambiente nacional, é uma luta que tem de passar nos espaços nacionais, porque a gente vive nos espaços nacionais, mas é uma luta que se internacionaliza muito rápido, porque é uma luta da humanidade contra o capital, é como a luta contra o racismo. Assim, são todas lutas que, levadas à sua radicalidade, são lutas que precisam enfrentar o capital da mesma forma que a questão ambiental. Então, essas 4 lutas são, eu diria, a ponta de lança hoje da possibilidade de lutas internacionais fundamentais, às quais se acrescentam a questão da saúde pública e da educação pública por conta da pandemia agora. A pandemia trouxe mais evidente a importância de estruturas de saúde públicas não privadas capazes de garantir a situação de vida e morte das populações. E agora nós vamos enfrentar o problema da educação, porque o fechamento das escolas, das universidades, etc., vem trazendo elementos super importantes. Então,
a minha avaliação desse movimento é que é um movimento fundamental para a gente compreender o nosso tempo e fundamental para compreender a configuração das classes trabalhadoras, porque já não é mais uma classe homogênea. E nós temos lutas que rapidamente se internacionalizam porque elas são internacionais e elas precisam se internacionalizar, ainda que construindo, evidentemente, com as peculiaridades nacionais. É muito importante isso que você trouxe, Virginia. Vou até pegar esse gancho, vou adiantar uma questão que estava lá no final, né, de tudo que eu tinha planejado para te perguntar, mas a gente está gravando essa entrevista aqui, a gente está fazendo essa conversa poucos dias antes da paralisação que os trabalhadores de aplicativo do Brasil estão convocando, né? E é uma paralisação muito importante, assim, porque esse processo ele não é de hoje, né, essa questão da precarização do trabalho, até chegar a esse auge que é esse trabalho absolutamente desregulamentado por aplicativos. Por outro lado, acho que a pandemia agudizou a percepção da importância desses setores, né? E é interessante porque são setores justamente que não fazem parte dos grandes sindicatos, não estão aí subjugados às grandes burocracias que têm tanto peso aqui no nosso país. Então, eu queria que você comentasse um pouco como que você vê esse processo de mobilização, né, dos trabalhadores de aplicativo na paralisação do dia 1º de julho, que já conta agora com o apoio dos trabalhadores do metrô de São Paulo, já está conseguindo, inclusive, puxar, né, de trás de si outras categorias de trabalhadores que são tradicionalmente até mais bem organizadas. Como que você vê essa reconfiguração justamente da classe trabalhadora no nosso país? É uma grande aposta. Eu acho que é fundamental, acho que é absolutamente fundamental. E é fundamental que os sindicatos dos trabalhadores que têm contratos, têm direitos, têm carreiras, compreendam que a luta deles não pode ser a luta só daquela categoria, tem de ser a luta do conjunto dos trabalhadores. Porque se ficarem resumidos às suas categorias, por mais importantes que seja a luta dessas categorias, essas categorias vão desaparecer pura e simplesmente ou ficar reduzidas a um espaço muito pequeno. As demissões que estão ocorrendo durante a pandemia são demissões cujo resultado é a precarização ainda maior do conjunto da classe trabalhadora no cenário internacional. Eu hoje estava vendo uma entrevista da Vandana Shiva, eu não consegui ver até o final, da Vandana Shiva, feita para a Telesur, muito interessante, em que ela dava os números dos trabalhadores demitidos durante a pandemia no mundo, mais de 1 bilhão. Então, você repara a condição na qual o capital hoje, com o apoio dos estados, quer fazer cobrar o custo do apoio ao capital a essas massas de trabalhadores. Portanto, essa conexão agora é fundamental, e ela é fundamental para exigir direitos, ela é fundamental para aprender, para construir as organizações, ela é fundamental porque é no processo de luta que a gente entende o mundo, né? O mundo não é feito só para uma leitura intelectual, ele é feito de vivência, e esses momentos de vivência, de experiência, de sociabilidade, são absolutamente fundamentais. Eles ensinam mais do que 10 livros, não é? Ensinam mais do que muitas bibliotecas. Mas porque o grande tema vai ser impedir, no caso brasileiro e no caso internacional, que a conta do necessário apoio dado aos setores populares e do gigantesco apoio fornecido ao grande capital venha para as costas dos trabalhadores. Portanto, o enfrentamento ao capital vai precisar ser comum. É fundamental que as lutas dos negros têm razões próprias e são razões legítimas, são razões fundamentais. E nós precisamos escutar essas razões e apoiar essas lutas, porque é realmente fundamental, não é uma coisa menor. Porém, também as lutas, no caso brasileiro, dos negros e nos Estados Unidos, dos negros contra a polícia,
rapidamente chega no enfrentamento de um estado de coisas, isto é, de um estado de coisas capitalista que se recompõe, faz um remendo, sugere um band-aid e em pouco tempo se recompõe, como desgraçadamente foi a questão da guerra às drogas e do encarceramento nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eu acho que essa iniciativa, eu estou apostando, apoiando, eu assisto tudo que eu posso do debate dos entregadores. Saiu, aliás, um texto bem interessante do Marcelo Badaró, eu não estou com o título aqui, não, se eu não me engano, saiu no Esquerda Online, já pensando essa reconfiguração da classe trabalhadora e suas lutas, mostrando como, a reflexão dele mostra o seguinte, como nos anos 70, quem puxou a luta foram os sindicatos. E como agora, no século XXI, quem puxa a luta são outros movimentos. E é preciso ter claro que esses movimentos são tão importantes agora como eram os sindicatos antes. E ele não está dizendo que os sindicatos perderam a importância, mas que é importante que eles se unam a essas lutas. Eu acho que essa é que é a grande questão. Até porque a gente, como você mesmo estava colocando, né, esse processo ele é um processo internacional. O processo da precarização, da desregulamentação absoluta do trabalho, ele vem como uma nova reconfiguração da acumulação de capital em escala global, né? E a gente viu também em outros movimentos que aconteceram internacionalmente, por exemplo, na França, no fim do ano, a gente teve uma greve muito importante do setor de transportes, que se ligou a outras categorias também, algumas mais estruturadas, outras menos, mas que já aponta essa tendência, né? Essa necessidade de reunificar as fileiras da classe trabalhadora, né? Deixar para trás essa divisão, porque isso é muito importante para a dominação do capitalismo, por mais decadente que ele siga, né? Eu tomo cuidado, Simone, quando eu nem tenho falado em reunificar, eu tenho falado de ir para a luta junto. Mais do que reunificar, porque uma unidade só se constrói com confiança e experiência de luta. Então, portanto, é na experiência de luta que a gente vai poder encontrar algumas unidades na luta. Mas uma unificação que a gente suponha fechada, eu acho que vai. As dimensões dessas massas trabalhadoras são muito grandes. As questões são muito múltiplas e, portanto, possivelmente, nós vamos aprender a construir organizações no bojo da luta. É lógico que eu entendo a importância da unificação, assim como entendo a importância do partido ou dos partidos como uma questão central. Mas a gente sabe também o quanto muitos partidos se institucionalizaram, se burocratizaram, se tornaram apêndices de uma institucionalidade dominante decadente e com muita dificuldade de se reconectar nos processos de luta, ainda que seus militantes sejam generosos. Então, porque não é uma questão de generosidade, é uma questão de aderência à condição concreta da vida dessas massas trabalhadoras. Então, eu acho que, lógico, eu acho que hoje, mais importante do que a proposta de unificação é a garantia do apoio a essas lutas. Eu acho que essa é a chave nesse momento. Mas pode ser que não seja assim que funcione. Eu não estou querendo discutir a importância da unificação. Só lembrar que a unidade é sempre do diverso. Então, portanto, essa unidade do diverso tem de se construir na base do processo de luta e da confiança, e não do eu tenho a linha que você deve seguir. É alguma coisa que a gente vai ter de construir que eu acho que é extraordinário. E eu me entusiasmo com a possibilidade de estar assistindo a emergência de lutas em que a radicalidade vai tão longe que todas elas podem levar na mesma direção, percebe? Não, muito interessante isso, porque realmente essa unidade ela se dá na construção do próprio desenvolvimento, né, das lutas mesmo. Até eu estava pensando no exemplo francês,
porque ali aconteceu uma coisa que foi muito interessante, que foi a própria constituição de organismos, se a gente quiser dizer assim, de auto-organização da base mesmo, né? Dos distintos setores que estavam envolvidos ali, com destaque para os trabalhadores do transporte, que, enfim, enquanto a burocracia sindical, as suas direções tradicionais tentavam ali inflar o processo, fazendo acordos com o governo central, eles mantiveram, né, toda essa mobilização a partir da constituição de organismos de novo tipo, né, que não necessariamente estão ali inseridos no marco daquela institucionalidade que a gente já conhece, que é o próprio regime sindical. Eu também acredito que é bastante disso que pode vir em uma unidade real, né? Os sovietes de novo tipo. Apostemos nisso, né? Até queria pegar esse gancho, então, Virginia, porque você trouxe uma questão também bastante importante, puxando um pouco agora para a política, que é essa questão das unidades institucionais versus unidades de luta, né? Não sei, enfim, a gente está passando por um momento muito complicado da política nacional, enfim, eu vou pedir aqui para você detalhar, inclusive, a sua análise sobre o governo Bolsonaro, mas a gente vê uma série de tentativas de impulsionar frentes, que são frentes com membros, inclusive, da própria burguesia, né? Fernando Henrique Cardoso, representantes do PSDB. O que você tem opinado sobre isso? Assim, como você avalia a tentativa de articulação de uma saída ao direitismo que o Bolsonaro representa com essas figuras que, cada qual à sua maneira, terminaram aí cumprindo o papel para pavimentar o caminho do golpe de 2016? Como você vê isso hoje? Bom, não são frentes, né? São, na verdade, são frentes deles. Você está juntando golpistas de 2016, se o que nós temos hoje é decorrência de um golpe institucional em 2016, que atua, né, que atuou como uma espécie de avalanche, como quando alguém joga uma bola de neve numa montanha, você sabe para que lado ela vai, mas você não sabe, ninguém segura mais ela, não sabe o tamanho que vai fazer. Então, o golpe de 16, para mim, tem muito, a imagem que eu faço desse golpe é da bola de neve. São forças díspares que entram no golpe por razões as mais abstrusas e as mais bizarras. A gente pode analisar com calma as principais forças, mas a unificação nesse golpe é a devastação dos direitos dos trabalhadores, a retirada do PT e, de alguma maneira, a expectativa de que o PSDB iria depois receber de volta o prêmio que ele tinha perdido na eleição de 2014. Então, só que na hora que joga, a bola sabe para que lado vai. Então, o lado era anti-trabalhador. Mas quem pilota, como faz, e o caminho da devastação não teve controle. Então, é nesse caminho que chega Jair Bolsonaro, no caso brasileiro. E uma frente que começa, que se propõe a agregar as pessoas que estiveram no golpe e continuam no golpe, isso não é uma frente. Isso é uma linha de defesa de golpistas. Sinceramente, é assim que eu vejo. Eu acho que em situações de fascismo, a gente pode fazer frente com grupos, inclusive opostos. Eu não acho que a gente precise ser purista diante de uma situação fascista. Porém, frente supõe que forças organizadas entram na frente. Para que a gente pudesse chegar em alguma coisa que se chama frente ampla, que pega setores, inclusive da burguesia, precisaria ter uma frente popular ou uma frente única, segundo outras classificações. Na impossibilidade de fazer, na dificuldade que a gente está enfrentando de fazer uma frente popular ou uma frente única, aderir à frente que é a linha de defesa dos golpistas que não são nem anti-Bolsonaro, não chegam nem a ser anti-Bolsonaro. Aderir a essa linha é simplesmente aniquilar qualquer capacidade popular de enfrentamento. É entregar de mão beijada para os golpistas.
a direção do que resta dos setores dos trabalhadores. Nós não podemos fazer isso. Sinceramente, eu acho isso inadmissível. E eu não sou fechada a uma frente ampla, mas uma frente ampla organizada a partir de uma frente de esquerda, a partir de uma frente, pode ser popular, mas não é possível imaginar que desorganizadamente as lideranças pelo alto vão costurar alguma coisa para as massas trabalhadoras. Não é assim. Inclusive porque no Ao programa contrário. econômico eles concordam, né? No programa econômico de ataques, todos eles concordam. A maioria dos documentos nem pede a retirada do Bolsonaro. Nem isso. Não, é impossível. Estão fechados com Paulo Guedes e estão descontentes com Bolsonaro. Querem dar um susto no Bolsonaro. Mas acho que a gente não precisa só dar um susto, a gente precisa dar uma rasteira no Bolsonaro. Uhum. Sim. Assim, hoje, né, avaliando os últimos acontecimentos que têm se dado no país, tem uma discussão muito grande assim, sobre como o Bolsonaro tem que sair, por que ele tem que sair, todo mundo acredita que sim, né? Todo mundo do nosso campo, né? Quer dizer, na realidade, isso não é tão unânime assim, é como você mesma está dizendo, né? Mas, assim, quais seriam, na sua opinião, as bases para que isso ocorresse de uma maneira que se fortalecesse efetivamente a classe trabalhadora, os setores populares, os negros que lutam contra o racismo, e não abra seu caminho para uma auto-reforma do regime, que termina sendo nem tão reformadora assim, na medida em que, por exemplo, poderia entrar, muito provavelmente, o Mourão. Né? Como a gente lida com, na sua opinião, com essas problemáticas que qualquer movimento real, conforme avance, vai ter que se colocar em algum momento. Né? A gente vem um processo de degradação muito grande do regime político brasileiro, e, enfim, como dar uma saída que efetivamente vá à raiz do problema, na sua opinião? Bom, para ir à raiz do problema, só uma revolução. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Qualquer que seja o desenho atual que possa ter uma revolução, que seguramente não será o mesmo desenho das revoluções precedentes. Mas, entre um extremo e outro, né, entre a revolução e o que fazer agora, a meu juízo, a primeira coisa é fora Bolsonaro. Eu não tenho dúvida. Mas eu não sou dirigente de partido, eu sou uma professora, a gente fica pesquisando, uma pesquisadora, etc., e procuro estar sempre colada nas lutas das classes trabalhadoras. Eu sou, inclusive, aquela que consulta os sindicatos, consulta os partidos antes, para um pouco entender como é que está a dificuldade, como é que está a situação. Eu não tenho dúvida que é preciso tirar o Bolsonaro. Bolsonaro é o único, ele com a sua família de zeros, ele é o único que pilota e que tem a possibilidade, pelo menos até aqui, de pilotar uma forma fascista de governo. E isso é alguma coisa de muito grave, de muito grave. Bolsonaro tem acesso e tem relações próximas não apenas com as milícias, né, a famosa familícia do Bolsonaro, mas também com PMs, com setores das Forças Armadas. Bolsonaro passou 10 anos indo às formaturas de tudo quanto foi grupo policial, grupo de cadetes e por aí vai. Além disso, Bolsonaro estimula fortemente o armamento desses setores fora dos seus horários de trabalho. Não são números pequenos. Se a gente levar em conta que, além de Forças Armadas e polícias, nós ainda temos imensos contingentes de segurança privada, que é o que eu chamo jagunços modernos, tanto nas cidades quanto nos campos, empresas de segurança que, em muitos casos, são dirigidas seja por militares reformados, por policiais reformados, ou policiais na ativa, o que é absolutamente proibido.
e que, portanto, já constituem embriões de milícias, mais os clubes de tiro, mais ele é o único que mobiliza permanentemente essa base que pode se converter em bandos armados. Então, ele consegue manter a hierarquia desse grupo, consegue acionar esses grupos? Aparentemente, até aqui não. Mas ninguém desarmou as condições para ele fazer isso. E ele estar na presidência da República é sempre uma possibilidade aberta para a mobilização desses grupos, e nós não sabemos como. Portanto, para mim, eu não tenho dúvida que a primeira coisa é tirar Bolsonaro. Bom, eu quero Mourão? Não, não quero Mourão. É Bolsonaro e Mourão. Mas Mourão não tem essa. Ele não tem. Mourão vem de uma estrutura militar pessimamente educada pela participação brasileira no Haiti, pessimamente forjada pelo hábito de ganhar altíssimos salários, na faixa de 60 a 100 mil reais por mês, portanto, a viver como se fosse classe dominante e não como funcionário público. E portanto, muito aberto a exatamente essa escapada do Laranjal, que é montar empresas com familiares, conhecidos, etc., para fazer aquilo que eles não poderiam fazer quando estavam ainda na ativa. Então, mas a tendência dos militares, a meu juízo, inclusive do Mourão, não é uma postura fascista, é uma postura ditatorial, é do abafamento e não do exasperamento do enfrentamento aberto. Nós temos de estar prontos para enfrentar os dois tipos. Então, nós temos um governo povoado, com 3 mil militares no governo. Portanto, nós temos... as duas ameaças pesam sobre nós. Mas a primeira e a mais importante é a ameaça fascista. E essa a gente tem de retirar do cenário o mais rapidamente possível. Como fazer para que a retirada do Bolsonaro não abra espaço para outros, vai depender da própria luta. Então, se a luta contra o Bolsonaro for forte o suficiente, pode ser que ela consiga ir além. Mas se ela ficar ali hesitando, feito ficou o PT, mas ele foi eleito, eu não acredito. Tem horas que eu não acredito no que eu estou vivendo. Literalmente, eu não acredito no que eu estou vivendo. Não é possível que o PT tenha hesitado tanto quando teve uma presidente, ela sim, eleita legitimamente, sem nenhum crime, ter sido impedida de uma maneira completamente abusiva. Então, eu não sei, eu não tenho nenhum conselho a dar de qual é a melhor maneira, mas eu tenho absoluta certeza que a luta que a gente tem de levar é uma luta antifascista, e o primeiro é o Bolsonaro. No bojo da luta antifascista, qualquer subfascista que venha na sequência vai precisar enfrentar essa população em luta. Mas essa não é uma questão, eu acho, que a gente possa tergiversar. Por isso que eu acho que não pode fazer aliança com o golpista, que vai abrir o caminho para o fascista na próxima esquina. Interessante essa questão dos militares, né? Até queria aprofundar um pouco isso, assim, porque houveram analistas que colocaram que os militares estavam atuando como moderadores do governo, né? Depois a gente tem aí um gabinete instaurado com o Braga Neto adiante, todo esse fortalecimento da localização dos militares no próprio governo Bolsonaro e no regime brasileiro. Assim. Como que você tem analisado isso, Virgínia? Você acha que os militares eles têm aí diversificado a sua presença econômica no capitalismo brasileiro ao ponto, por exemplo, de existir uma tendência para que eles dominem aí grandes ramos, né, da nossa economia? Porque eu já cheguei a ver alguns analistas que apostavam que um dos resultados do governo Bolsonaro poderia ser a transformação do exército brasileiro, ou de alas do exército brasileiro, como algo meio parecido assim, com o que a gente tem, por exemplo, no Egito, né, que tem uma presença enorme das Forças Armadas na economia do país. Todo esse processo de decadência do próprio Estado brasileiro, com a formação das milícias, proliferação desses grupos de poder agora com o governo de Bolsonaro, essa
questão dos militares, tanto do ponto de vista político, como isso impacta na localização desse segmento na economia nacional? Vocês chegaram, no grupo de vocês, a debater algo nesse sentido, a verificar o que tem ocorrido? Olha, tem muitos especialistas de boa qualidade em questão militar no Brasil hoje, mas essa questão econômica vem sendo pouco tratada, até porque os militares, recentemente, não têm projeto econômico para o país. Uhum. Não explicitaram nenhum projeto e, ao contrário, endossaram o governo Bolsonaro com o projeto explícito de adesão incondicional aos Estados Unidos. Então, isso aí é alguma coisa de um complicador para entender o que se passa ali. Eu não sou uma especialista, embora a gente tenha estudado bastante, e venha estudando bastante a questão dos militares, eu não sou uma especialista, mas vamos aqui um pouquinho devagar. A base do Exército aderiu ao Bolsonaro. Uma boa parte dessa base aderiu ao bolsonarismo politicamente. Diziam que as altas patentes, nem tanto. Mas a gente está vendo, e pelo menos depois de 2017 e 2018, que uma parcela, pelo menos, dessas altas patentes aderiram integralmente, não só aderiram, como são esteio do governo Bolsonaro. Existem divisões lá dentro? Seguramente existem, mas nós não acompanhamos, nós não sabemos, não saberíamos dizer. A experiência que a gente tem dos militares na economia é uma experiência de intervenção pesada. Portanto, nós estamos vendo um governo que é muito contraditório, que é um governo de entrega pesada. Os militares estão lá simplesmente para desmantelar aquilo que os sustenta, que é a própria ossatura institucional do Estado capitalista naquilo que concerne a políticas econômicas. Então, ele está entregando essa ossatura na mão de um empresariado que é um empresariado muito desigual. Então, a gente tem o que não é possível dizer que os militares são moderadores do Bolsonaro, porque a gente viu os militares aderindo às provocações do Bolsonaro. E há comportamentos políticos proto-fascistas do Bolsonaro com adesão de militares. Significa de todo o conjunto das Forças Armadas? Eu não sei, porque tem uma contradição aí, que é uma contradição fundamental. Se o Bolsonaro, de fato, consegue liderar bandos armados, ele é um risco para a hierarquia militar, especialmente das Forças Armadas. E as Forças Armadas sabem disso, porém não se manifestam a respeito. Mas é mais do que sabido. Quando você transforma Forças Armadas em forças policiais, como foi feito no caso brasileiro com a GLO, né, com a Garantia da Lei e da Ordem, o risco de mesclas dessas Forças Armadas com polícias mais ou menos corrompidas, e nós sabemos o quanto essas polícias são corrompidas no país, não só no Rio de Janeiro. Nós vimos os episódios do Espírito Santo há alguns anos atrás, vimos o episódio agora do Ceará, mas nós vimos Carandiru, nós vimos a Matança de Maio em São Paulo, que foi quando? 10 anos? Não tem 10 anos. Foi em 2016? Acho que eu estou sem a data aqui, mas que foi uma brutalidade, mas uma brutalidade. É uma coisa inimaginável. Então, a gente sabe que a gente tem forças que são organizadas, mas essa organização extrapola muitíssimo os limites constitucionais. Basta ver o quanto a Rota mata em São Paulo, enquanto a PM mata regularmente em São Paulo, assim como a PM do Rio de Janeiro, para além das milícias. Então, a gente tem poucos elementos para entender. O que
é lógico, o que está posto agora, a situação que a gente tem concretamente é um dirigente fascista cercado de militares aptos e dispostos a simplesmente entregar a ossatura organizativa do Estado nas mãos dos concorrentes burgueses mais próximos do governo Bolsonaro. Repara, não é nem daqueles que têm maior projeto ou maior escala, é nas mãos dos mais próximos de Bolsonaro. Aderiram, de alguma forma, às falas olavistas. E não pelo Olavo. Eles vêm por dentro da é um grupo que se manteve dentro das Forças Armadas completamente banhado da doutrina de segurança nacional de 46, piorada pela ditadura empresarial militar de 64, onde essa parcela foi derrotada pelo Geisel. É essa parcela derrotada pelo Geisel que, de alguma maneira, sobrevive e renova essa aliança, que a gente pode chamar da linha torcionária, né? São os torturadores daquele grupo que se mantiveram no Exército e que agora se ligam com o Bolsonaro. A diferença é que eles vêm por dentro de uma institucionalidade e o Bolsonaro vem fazendo voo solo. Ainda que apoiado nas Forças Armadas, o voo dele solo precisa de outras armas para a defesa. Não à toa, Bolsonaro liberou compra e porte e posse, né? Posse e porte de armas, e decuplicou a quantidade de munição que pode ser entregue a essas pessoas contra o parecer do Exército. Então, a gente tem aí forças que são... A gente não viu nenhuma exibição ainda mais substantiva dos bandos armados bolsonaristas. O que a gente teve foi aqueles 300 lá de Brasília, que eram 310, a piada de mau gosto. Mas não era só uma piada de mau gosto. Atenção, era gente vestida de Ku Klux Klan, diante, com as velas, com o ritual supremacista branco dos Estados Unidos, com apoio da presidência da República. É possível que, de alguma maneira, os militares e o próprio Bolsonaro esteja contendo por um tempo esse processo para reorganizar a sua base? É possível. Eu não tenho dúvida, fora Bolsonaro. Pegando esse gancho, então, Virgínia, sobre essa questão assim, da base fascista do bolsonarismo, né? Porque assim, essa questão que você coloca, eu acho que ela é até indiscutível, né? Que o Bolsonaro ele veio até o momento se apoiando e impulsionando ao mesmo tempo essa radicalização de uma base que é minoritária, mas é existente, né? E ela, enfim, passou a ser um fator político nacional, uma coisa que não existia até pouco tempo atrás. Enfim, que fez com que vários setores, né, que analisam a situação nacional, digam que a gente vive uma espécie de fascismo brasileira, né? Mas é uma situação assim um pouco sui generis, se a gente quiser, porque ao mesmo tempo o Bolsonaro ele distribui também cargos para o Centrão, ele, né, vem aí negociando com as figuras tradicionais da política brasileira, os representantes tradicionais do que se convencionou chamar como velha política, tem todo o papel do STF. Então, assim, como essa ligação nessa configuração tão particular vem se desenvolvendo à luz dos últimos acontecimentos, né, que a gente teve no cenário nacional no último período. Porque, assim, que o Bolsonaro tem um projeto fascista, de ultradireita, como se queira chamar, isso é claro, mas a dúvida, a questão que eu queria que você detalhasse um pouco mais é como isso se relaciona com o regime político brasileiro. Quer dizer, na sua opinião, a gente está vivendo um fascismo acabado? A gente está vivendo que tipo de regime? O que está acontecendo, né, com as instituições de poder no Brasil? Como atuam os atores políticos, os poderes de fato? E, enfim, como a burguesia, a classe capitalista tem se localizado nesse processo?
Essa é uma questão para a gente passar uma noite conversando, porque é uma questão absolutamente estratégica e bem complicada para responder. Em primeiro lugar, o fato do Bolsonaro ser fascista e manobrar nessa direção não significa que o regime já seja fascista. Não é. A gente vive um regime parlamentar de direito corroído por dentro de maneira acelerada desde o golpe. Desde o golpe de 16. Isso não impede que venham outros golpes, mas a gente já está dentro de um golpe. E eu insisto muito para que a gente não perca isso de vista, porque qualquer tentativa de normalização a partir de agora é receber de herança uma casca institucional muito corroída por dentro. Corroída pelo golpe, corroída pelo governo Temer e agora devastada pelo governo Bolsonaro. O governo Temer fez as primeiras, se é que aquilo pode ser chamado de governo, né? Aquele desgoverno Temer, o que tinha 3% de aprovação e foi mantido no governo, apesar disso, o que ele fez foi emplacar as grandes reformas constitucionais, às quais o Bolsonaro ainda acrescentou mais reforma. Mas o governo Bolsonaro vem se concentrando nessas reformas infraconstitucionais, normativas, administrativas, esvaziando das instituições públicas as condições delas exercerem aquilo que é o alvo principal dele. Começou pela reforma ministerial, onde eliminou uma sequência de ministérios que eram fruto de conquista. Não é lógico que também tem conquista burguesa, mas Ministério da Mulher, discussão da questão do racismo, etc., são conquistas. A questão ambiental, tudo isso é conquista, não foi dado. E ele vem esvaziando. A gente vem falando isso há algum tempo, até que finalmente eles próprios disseram, né? O Salles, naquela reunião horrenda ministerial, disse: então a gente aproveita que eles estão distraídos com outras coisas enquanto a gente vai passando a boiada. Ele disse exatamente o que estão fazendo. Isso é corroer. Então, você tem uma casca institucional com uma corrosão interna muito grave, muito severa, onde talvez seja ainda não suficientemente visível, mas talvez o mais inquietante é o SUS. O Sistema Único de Saúde é alguma coisa preciosa e que eles estão permanentemente tentando devastar. E agora, com esses militares no Ministério da Saúde, as informações que a gente vem tendo é que está sendo minado por dentro. Já há muito tempo, o dinheiro público está vindo nutrir a saúde privada. E agora se trata de minar por dentro o que sobra de saúde privada. É alguma coisa de absolutamente impactante. Mas isso significa... por que o Bolsonaro, por que as instituições entram em choque? Eu não tenho todas as respostas, mas uma das grandes questões é que, em princípio e constitucionalmente, mesmo aqueles que aderem ao projeto da extrema-direita conservadora querem manter suas posições e, portanto, vão tentar enfrentar, dentro de alguns limites, as suas posições respectivas, nem que seja para barganhar postos e cargos, porque ninguém acredita que Rodrigo Maia enfrenta Bolsonaro para defender a democracia, ou o Supremo. Então, a questão é garantir suas próprias posições relativas. E, de outro lado, eles não existem sozinhos. Eles existem dentro de um contexto onde há tensões grandes. Então, vamos pegar as tensões intraburguesas. O conjunto das burguesias aderiu à eleição do Bolsonaro. E talvez o melhor exemplo seja a Rede Globo, que é uma grande burguesia, e que simplesmente considerou o Bolsonaro um político como outro qualquer ao longo daquele pavoroso cenário do processo eleitoral, onde praticamente todas as palavras ditas por Bolsonaro eram contra a lei. E não só contra a lei brasileira, contra todos os tratados que o Brasil assinou
no cenário internacional de direitos humanos. O que ele falou coisas que eram absolutamente inaceitáveis. E, apesar do Bolsonaro não ter ido às entrevistas, do Bolsonaro isso, do Bolsonaro aquilo, a Globo manteve uma postura de estátua, né, de cara de pau total, durante o processo eleitoral, e eu me dei ao trabalho de ler todos os editoriais do jornal O Globo, editorial. E os principais colunistas, tirando, eles devem ter uns 12 colunistas, tirando 2 ou 3 colunistas que se manifestaram contra Bolsonaro, os editoriais e os principais articulistas do jornal O Globo apoiaram o Bolsonaro no processo eleitoral. Então, não pode esquecer isso. De alguma maneira, eles acreditavam que poderiam controlar o Bolsonaro. Eles apoiaram alguém que eles sabiam que era fascista, porque o Bolsonaro não escondeu, achando que poderiam controlar um fascista. Não controlam. A gente já sabe, até aqui não conseguiram controlar, mas continuam tentando. E tentam dizer para a gente que a disputa interinstitucional e a adesão do Centrão a Bolsonaro vai conter o Bolsonaro. E por que isso me garante que vai conter o Bolsonaro? Em que isso me garante? Ou isso dá fôlego ao Bolsonaro? É o mais provável, principalmente no caso do Centrão, que isso dê fôlego. A briga no STF é interessante, porque é uma briga de parentes próximos. Né? São muito Alexandre Frota. Não, é outro. É o outro Alexandre. Mas Alexandre Frota também. O Alexandre do STF e o Alexandre Frota, ex-bolsonarista raiz, eles... O enfrentamento deles é em terrenos muito parecidos e muito complicados. Não é... De forma alguma a gente está assistindo a defesa da democracia de um lado frente ao ataque do Bolsonaro do outro lado. Nós estamos assistindo um enfrentamento real. Pode ser que, nesse enfrentamento, alguma coisa democrática seja preservada, porque garante posições relativas, mas nós estamos assistindo enfrentamentos que são mais complexos do que isso. Talvez o melhor exemplo seja o caso do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro que é o Witzel, que é o filhote do Bolsonaro. O Witzel tem a mesma cabeça fascista do Bolsonaro, deu demonstração farta disso, mas, uma vez no cargo, achou que poderia enfrentar o Bolsonaro, poderia ganhar um espaço, não é nem exatamente enfrentar, ganhar mais espaço se afastando um pouco do Bolsonaro. Nós estamos assistindo agora uma briga entre eles, inclusive com afastamento, com os processos ocorrendo no Rio de Janeiro, com situações que são situações inacreditáveis. É lógico que o Witzel tem de ser impedido, eu não tenho dúvida, mas o impedimento do Witzel vem no contexto de uma guerra entre bolsonaristas e o Witzel, que, ao que tudo indica, tentou se aproximar dos esquemas tradicionais do Rio de Janeiro, ali Sérgio Cabral, e outros elementos, embora aplique a mesma política econômica no Rio de Janeiro. Witzel é o sujeito que está tentando emplacar a privatização da SEDAI, tentou fechar o ERJ. Não é as brigas entre eles são brigas mortais. Mortais. E é bom que a gente fique prestando atenção, porque não se trata de um ganho democrático só. A gente pode até ter um refresco democrático na briga entre eles, mas a gente precisa tirar os dois. Isso aí é algo que não tem. Não tem. Então, as burguesias que entraram apoiando Bolsonaro, só para concluir, elas não estão homogêneas no apoio. A própria Globo foi se deslocando para um enfrentamento quase cotidiano com o Bolsonaro, mas não com a política econômica do Bolsonaro, que a Globo continua apoiando, assim como Folha de São Paulo e Estadão. Eles estão
contra Bolsonaro, mas a favor do Paulo Guedes, ou de alguém parecido. De vez em quando, inclusive no caso da pandemia, algumas vozes dizem que deveria ser diferente e tal, não sei o quê, mas voltam a silenciar e a entrar nisso. Nós não somos Bolsonaro, mas nós somos Paulo Guedes. Portanto, digamos assim, essa divisão é ainda uma divisão muito oportunista, burguesa. Tem outras, a gente pode observar no caso do agronegócio. Quem pilota uma parte do agronegócio do Bolsonaro é o Naban Garcia, que representa a ala mais retrógrada dos latifundiários brasileiros. Aquele que o único impulso é matar o ocupante de terra e se apropriar das terras. Assim, é o único impulso, é mandar serra elétrica, porque eles não têm a escala do mega agronegócio e acham que vão resolver o problema da escala nesse avanço assassino e ecocida e genocida dentro dos campos. Mas quem exporta é a ABAG, é a Associação Brasileira do Agronegócio. A ABAG não quer brigar com a China. E a ABAG já fez notas duríssimas contra o governo por conta da China. Mas a ABAG se unifica com a Naban Garcia na frente parlamentar do agronegócio, da agropecuária. Então, ela não aparece, mas ela está lá. Então, existem diferenças entre eles, mas não existe, no fundo, divisões substantivas até aqui, embora essas diferenças precisem ser levadas em conta. Isso é, essas burguesias brasileiras estariam mais próximas de uma ditadura do tipo militar do que de um fascismo tipo Bolsonaro. Mas endossaram o fascismo na campanha e agora o fascismo é que está lá. Como é a localização das burguesias em relação ao fascismo historicamente, em certo sentido, né? Quer dizer, essa coisa da disputa entre democracia e fascismo é sempre uma certa simplificação que termina levando a uma visão equivocada, porque na hora que o capital financeiro precisa se unificar de trás de um projeto de ultradireita, fascista, seja o que for, ele simplifica, né? E realmente o que a gente vê são essas pulgas que a gente tem mesmo no interior da ultradireita e que aqui no Rio de Janeiro toma sua faceta aí, talvez mais aguda até com essa disputa entre o Whitson e o bolsonarismo, mas que enfim, né? A impressão que eu até queria que você comentasse um pouco isso também, Virginia, porque o Whitson aqui no Rio de Janeiro, em meio a toda a pandemia, tentou se localizar como se ele fosse uma ala menos negacionista, meio obscurantista. No começo ele... Fala mais devagar, porque está picotando um pouquinho. Tá bem. Estava dizendo que o Whitson, no começo da pandemia, tentou se aproveitar do discurso do Bolsonaro, muito negacionista, querendo abrir rapidamente a economia para se colocar como alguém que, enfim, estava mais preocupado, né, com os efeitos do coronavírus, mas, no entanto, rapidamente ele se relocalizou nesse sentido também, e não só isso, como também reinaugurou as ofensivas com as operações nas comunidades aqui no Rio de Janeiro, né? A gente teve um pico de assassinatos de crianças dentro das suas casas, muitas vezes, no marco da pandemia. Então, assim, essas diferenciações cosméticas no interior da ultradireita, aqui no Rio de Janeiro, não se sustentam, porque rapidamente se vê que, enfim, trata-se do mesmo projeto, né? Por que você acha, assim, na sua opinião, a gente chegou até aqui no Rio, até um ensaio de manifestações contra, enfim, o assassinato das crianças negras, né, que ocorreram aí nos meses passados. Por que, na sua opinião, isso não se desenvolveu? Assim, o que a gente precisa para conseguir efetivamente fazer com que, enfim, a gente tenha um processo mais significativo de ação, né?
por parte de quem hoje sofre com essa política que o Bolsonaro leva adiante, que o Witzel também implementa aqui no âmbito do governo estadual. O que a gente precisaria fazer como esquerda para tentar desenvolver a potencialidade de ligar a luta contra o racismo, com a luta contra o capitalismo, contra o Bolsonaro, enfim, contra aquelas 5 questões que você elencou no começo? Bom, a primeira coisa que eu acho é que a luta, nós, brancos, de classe média, no Rio de Janeiro e no país, não nos sensibilizamos com o racismo. Nós não gostamos do racismo, nós não somos, de fato, antirracistas. Nós temos de virar antirracistas. E eu te digo isso porque eu sofro isso muito no fígado. A cada vez que tem um assassinato desses, o que é que nós fazemos? O que é que a população, os sindicatos, aqueles que têm contrato, aqueles que estão dando aula, os professores, os médicos, o que é que nós fazemos? Nós vamos trabalhar no dia seguinte igual? Nós ficamos em casa no dia seguinte igual? É alguma coisa que é terrível. Eu acho que nós estamos, eu acredito, que as manifestações não continuaram porque nós estamos em condições de pandemia muito dramáticas. E, portanto, cada manifestação dessas cobra um desprendimento grande demais para os militantes que vão a essas manifestações aqui no Brasil. Cobram também nos Estados Unidos, mas acho que aqui a coisa ainda é mais segmentada, mais fracionada, mais desigual ainda do que lá. Se é que isso é possível. Mas pior que é possível. Mas eu acho que essas lutas estão fermentando, elas não pararam. Elas estão fermentando, elas estão construindo. Então, eu acho que a primeira tarefa nossa da esquerda é estar com eles na luta. É estar na luta deles. Porque essa luta tem de ser nossa. Eu já passei mal várias vezes em casa por conta de situações de chacina e de assassinato de crianças, especialmente de favela ou de chacinas, em que essa cidade continuava igual no dia seguinte. E só tinha manifestação maior quando era assassinada uma filha de classe média alta do Leblon. Não pode ser. Tem alguma coisa de profundamente equivocado na nossa maneira de enfrentar essa luta. E eu acho que a gente vai ter de enfrentar isso. Nós temos de ser antirracista todos os dias, como a gente é anticapital todos os dias. E não é da boca para fora. Vai ter de ser nos locais de luta. Eu acho que é o aprendizado que nós vamos ter de fazer, e urgente, não é um aprendizado momentâneo, não é uma situação momentânea, é uma questão cotidiana nos últimos 40 anos. E não é só a morte, não é só o assassinato, é o cotidiano da empregada doméstica, é o cotidiano. Na Covid ficou evidente as empregadas que elas morreram no sistema, no SUS, ou nem mesmo chegaram ao SUS, enquanto as patroas que as contaminaram lavaram as mãos. Se é que era lavável aquilo que se carrega nessas situações. Então, eu tendo muito a achar, primeiro, que essas lutas estão começando, elas não estão parando. Em segundo lugar, que não somos nós que vamos levar a unificação. Nós temos de entrar de cabeça nessa luta, porque essa luta é nossa, como a luta feminista é nossa, como a luta ambiental é nossa. Porque se essas lutas forem nossas, as nossas lutas, as outras lutas podem ser deles. Se essas lutas não foram nossas, não tem como construir.
E eu acho que tem muito a fazer mesmo. Se você observar, nos últimos 20 anos, a atuação das burguesias foi no sentido exatamente de impedir que, especialmente as lutas feministas e as lutas dos negros e negras, virassem lutas revolucionárias. Então, ela escoou financiamento para essas lutas, montou curso de formação, montou várias coisas, assim como para a educação pública. Também fez isso, para esvaziar o teor fundamentalmente disruptivo dessas lutas estudantis. Mas isso não desmerece a luta. Isso só mostra o quanto a gente não estava lá, aderindo àquela luta. Então, eu acho que essa é uma questão que vai ser uma questão difícil de tratar, Simone, porque, de alguma maneira, bom, eu sou branca, eu não escolhi a cor da minha pele. É preciso que eu seja o tempo inteiro antirracista, porque cor de pele é um atributo como outro qualquer. E, no entanto, nesse país, significa uma vida terrível, realmente terrível, com condições muito mais complicadas, mesmo para aqueles que viraram professores universitários, mesmo para aqueles que conseguiram, apesar de tudo, fazer carreiras. Então, é algo que é um aprendizado no processo de luta. Se todas essas lutas correm para enfrentar o capital, todas essas lutas são nossas lutas. Perfeito, professora Virgínia. Só para encerrar, então, essa conversa foi muito boa. Queria pedir assim para a luz disso que a gente conversou e tal, esse ano, além da pandemia, além da crise econômica, além da crise política, além disso tudo que a gente elencou aqui, também foi um ano de 150 anos de aniversário do Lenin, né? E eu sei que você é uma estudiosa do Lenin, dedica bastante ao exame do pensamento, desse que é uma grande referência para todos nós. E aí eu queria que a gente encerrasse com você comentando um pouco o que você acha da vigência, né, do pensamento do Lenin, para a gente pensar aí, encarar todos esses desafios que estão colocados e avançar, enfim, nessa perspectiva que a gente veio delineando nessa conversa aqui. O Lenin é um pensador absolutamente. O Lenin é um pensador extraordinário, é um personagem histórico extraordinário, é uma figura humana extraordinária. Então, é até difícil fazer comentários sobre ele. Eu considero que, bom, para além do Lenin revolucionário, do Lenin organizador, etc., uma das coisas que sempre me impressiona muito no Lenin é a sensibilidade. E muitas vezes a gente vai usando autores e vai ressecando os autores, sabe? Vai pegando 2 ou 3 frases dos autores e vai repetindo aquelas frases e vai perdendo o conjunto do que está colocado por aquele autor. Então, uma exigência para mim, sempre, quando eu vou reler, o marxismo tem clássicos absolutamente formidáveis. E esses clássicos, todos eles, a gente vê tanto usado por inimigos, por adversários, quanto usado por nossos próprios amigos, uma espécie de ressecamento das categorias, uma espécie de que tira, fica só o osso, tira a carne, os músculos, tira o afeto, tira. E eu estava relendo, eu reli recentemente O Que Fazer, do Lenin, e é impressionante. Eu recomendo sempre que as pessoas leiam o texto, não para tirar a frase de efeito, mas para entender do que ele está falando. E para ver como ele fala. Porque é absolutamente genial. O Lenin está preocupado ali, isso que eu falei para você agora do racismo, o Lenin diz isso no Que Fazer. E diz: vocês esperam que um partido seja aceito se ele não está na luta? Se ele não é a luta? Lógico, assim, o Lenin é muito trazido para resolver alguns problemas.
Então, como deve ser o desenho do partido? Como deve ser o desenho? Eu acho que se o Lenin visse isso, ele ficaria muito triste, porque quando ele está pensando o formato do partido, o formato da vanguarda, ele está pensando na Rússia, no início do século XX. Ele não está fazendo uma lição histórica para o desenho que devem ter os partidos per omnia secula seculorum. Ele não é. Ele é um pensador, ele é alguém que estudou Hegel, que leu Marx a fundo, para entender que processos históricos são processos muito abrangentes e que mesmo uma vanguarda não pode substituir a classe, embora possa liderar a classe. E essas, eu acho que o que eu diria hoje, para todos aqueles que têm uma relação com o Lenin, leiam Lenin. Mas leiam o Lenin inteiro. Não leia só um pedacinho, aquele que vai tirar a frase de efeito. Leiam o Lenin inteiro. O Lenin vai se bater contra o esquerdismo, vai se bater contra o reformismo dentro dos partidos. O tempo inteiro. Então, se você for pegar um Lenin contra outro Lenin, veja que bobagem. Em vez de perceber a importância da centralidade revolucionária no pensamento do Lenin e na centralidade dessa construção de uma sociedade de novo tipo, que precisa ser construída a partir dos elementos que a gente tem agora, ela não é inventada. Isso é absolutamente formidável. Eu não tenho dúvida que as próximas revoluções serão diferentes daquelas. Da de 17, da de 49 chinesa ou da de 59 em Cuba. Seguramente serão diferentes. A gente tem uma escala de centralização e concentração e uma massa de trabalhadores de outro tipo, mas temos muito a aprender com todos os revolucionários que nos antecederam. Tá ótimo, agradeço, então, foi excelente. Novamente, um prazer, como sempre, a participação da professora Virginia Afonso. Virginia, a gente segue aí, dialogando, conversando, muito bom. Obrigada. Obrigada a vocês e obrigada a você, Simone. É sempre uma satisfação a gente estar junta. Não, e eu sei que você estuda isso, né? Você sabe exatamente o que significam essas massas de trabalhadores sem contrato, o que isso significa na luta, como é difícil construir, e como aqueles que acham que podem resolver o problema se perdem nesse processo. Talvez estejam fazendo por um caminho que não é o melhor, né? É verdade. Por isso que a gente tem que revalorizar justamente todas essas experiências de uma forma não dogmática, né? Existe essa dialética entre a vanguarda e a emancipação da classe trabalhadora, que será obra da própria classe trabalhadora. Exatamente. Tá ótimo. Obrigada, professora. Valeu, querida.